A história da educação brasileira já passou por diversos momentos difíceis e de intensas lutas para conseguir realizar mudanças nas escolas do país. No período da colonização, o Brasil era totalmente dependente de outras potências, principalmente quando se falava do ensino de educação. Por isso, tivemos várias influências, como o ensino francês. Os jesuítas sabiam que não seria possível converter os índios à fé se não fosse pelo aprendizado da leitura e da escrita. Assim, a educação passou pelo Império, pelo início da República, pela ditadura militar, até chegarmos ao modelo atual. Da palmatória até os tablets, conheça as 5 mudanças nas escolas do Brasil desde o século XX até hoje. Número 1. Nos tempos de nossos avós. No início do século XX, as escolas tinham métodos de ensino bastante rigorosos e a maioria dos estudantes faziam parte da elite brasileira. Qualquer outra criança ou jovem que fosse de classe baixa não tinha condições de estudar. Os estudantes sofriam grandes pressões em sala de aula quando não conseguiam aprender alguma disciplina. Além disso, os professores podiam castigá-los de várias formas, fosse por mau comportamento, quando alguém não fazia lição de casa, quando brigavam com os amigos ou sujavam as roupas. A palmatória era um instrumento usado para bater na palma das mãos desses alunos, e eles ficavam com as mãos machucadas e cheias de bolhas de sangue. Outro método de castigo era colocar os alunos de joelhos dobrados em cima de feijões ou milhos, o que era extremamente doloroso. Puxões de orelha também eram comuns na época. No Reino Unido, esse tipo de punição corporal foi banida em todas as escolas no final dos anos 90. No Brasil, o uso da palmatória se tornou crime nos anos 70. Número 2. Durante a ditadura militar. O período da ditadura militar durou 21 anos. Nessa época, as escolas eram um alvo do governo, como forma de controle e espaço para doutrinar crianças, jovens e adultos. Quem tentasse contrariar ou intervir em relação aos comandos e interesses políticos era castigado severamente. Durante esse governo, a vida cultural e intelectual dos brasileiros foi silenciada, pois vários livros, filmes, peças de teatro e músicas foram censurados e proibidos. De acordo com o jornalista e escritor Zuenir Ventura, durante os 10 anos de vigência do AI-5, mais de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e 500 letras de música sofreram veto. Para ter certeza de que ninguém estava burlando as regras ou falando mal do governo, as escolas tinham escutas nas paredes. O ensino era organizado da seguinte forma: começava pelo pré-primário, que era o maternal e jardim de infância, depois o primário, com duração de 4 anos, e por último o médio, com 7 ou 8 anos de estudo. Essa última fase era dividida em ginasial e colegial. Um dos materiais escolares mais utilizados eram caneta de madeira com pena metálica, uma cartilha de alfabetização chamada Caminho Suave e o livro Desenhocop. Era uma febre, pois ajudava os alunos a fazer desenhos escolares como mapas, partes do corpo humano e animais. Tinham os moldes ali prontinhos. Era o mais próximo do tecnológico que as crianças tinham nos anos 70. Número 3. A melhor parte dos anos 90. Para quem estudou nos anos 90, talvez agora vai sentir aí uma pontinha de nostalgia. Nessa época, os trabalhos eram feitos à mão, em folhas de papel ao maço e com pauta. As apresentações eram feitas em cartolinas coloridas e para fazer as pesquisas não tinha Google não, viu? A salvação era a Enciclopédia Barça e a biblioteca do colégio. Também era comum os professores de língua portuguesa mandarem os estudantes lerem uma coleção de livros chamada Vagalume e também a coleção Os Caras, do autor Pedro Bandeira. Como ainda não existiam as redes sociais, era comum os alunos trocarem bilhetinhos entre os colegas, bater tazo na hora do recreio ou brincar de elástico. Outra coisa que era muito divertida, os caderninhos com várias perguntas curiosas e instigantes que você podia responder
anonimamente. Quem por aí lembra disso? No final do século XX, o relacionamento entre professor e aluno se tornou maior. Porém, a forma como as disciplinas eram ensinadas deixava os alunos cada vez mais desmotivados e impacientes. Esses foram um dos primeiros sinais para mostrar que os alunos queriam novas formas de aprender e já estava passando da hora das mudanças chegarem. A chegada da tecnologia foi um fator de extrema influência para isso. Número 4. Tecnologia na sala de aula. O século XXI é marcado pelas descobertas científicas e pelo boom da tecnologia em nossa sociedade. Isso também atingiu as salas de aula em todo o país. Só que ainda é muito difícil os professores se adaptarem com o mundo da web, já que a maioria ainda está acostumada com o método de explicar um conteúdo por 2 horas seguidas, sem o apoio da tecnologia como forma dinâmica de ensinar os alunos. Por isso, é possível ver tantos jovens publicando pela web o inconformismo e impaciência com os professores. Só que existem casos bem desagradáveis de professores que já pegaram seus alunos falando mal deles pelas redes sociais. Por exemplo, um garoto nos Estados Unidos publicou em seu Twitter o seguinte: "Te odeio, Sr. Torrance. Você disse que a prova era na quarta. Então nos dê na quarta, não na terça. Hashtag você precisa de um calendário. Hashtag vai se ferrar." O professor tirou um print desse tweet e colocou como papel de parede em seu computador para mostrar em uma projeção na sala de aula e envergonhar esse aluno. O novo lema dos professores do século XXI é a seguinte frase: "É preciso olhar para frente antes que fiquemos para trás." Número 5. As escolas de hoje. Apesar de várias mudanças positivas já terem acontecido em nosso país, a educação básica ainda é um ponto de baixíssimo investimento pelo governo. Na Europa, o investimento anual da educação costuma ser, em média, $5,5 mil por aluno. E nos Estados Unidos, $9 mil. Sabe quanto é investido aqui no Brasil por aluno anualmente? Uma média de R$2.000. Em uma entrevista realizada com o integrante do Conselho Nacional de Educação, Mozart Neves Ramos, o ensino médio brasileiro é exaustivo por causa do excesso de disciplinas. Por isso, apenas 11% dos alunos aprendem o que seria esperado em matemática e, em português, apenas 25%. Esse método de ensino não dialoga mais com o mundo dos jovens e, por isso, 40% dos alunos que desistem de estudar fazem isso porque se sentem desmotivados. Mozart Ramos afirmou em sua entrevista que, atualmente, temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E aí, concorda com isso? Uma coisa não podemos negar: a educação é muito importante para qualquer nação e o ideal é que fosse mais valorizada. Até o próximo vídeo, te espero.